Olá, 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 pessoas. Estamos em mais um Entortando Bate-Papo, live de número 21. Hoje, tendo a alegria de ter com a gente aqui o Jaques Patriota, que estará falando sobre o tema adolescência e pós-modernidade, né? Tema que, por sinal, me encanta. Desde o princípio eu falei para ele que ele tinha mexido, né, no lado que me apetece bastante. Parece Ô, que houve uma Jaques, queda na internet, alguma coisa assim. certo. Mas Mas tá tudo programa ao vivo tranquilo. programa ao vivo é assim mesmo. Faz parte, faz parte, faz parte. Ô, Jaques, a minha questão que eu quero fazer com você é o seguinte: eu sempre evito muita cerimônia, muito formalismo, etiquetas. Eu sou um cara muito desligado disso. E aí você faz uma pergunta para o convidado ou a convidada. É o seguinte: quem é o Jaques Patriota? Onde nasceu? Onde mora? Em que trabalha? Formação, projeto? Conte um pouco do Jaques pessoa e o Jaques profissional para a gente. E antes de tudo, Jaques, muito obrigado pela sua disponibilidade aqui. Sempre à disposição, professor. E posso ser chamado professor, não posso, que eu também sou professor. Veja só, eu na realidade sou matuto do sertão de Pernambuco, tá certo? De uma cidade chamada Sertânia, tá certo? Nasci lá no sítio, no mato mesmo, tá certo? E aos poucos a gente foi saindo, fui para a cidade, e eu tive acesso, não como hoje, porque na minha época, eu não sou tão velho não, mas na minha época nós não tínhamos livros, como é distribuído hoje nas escolas, para os jovens, o professor escrevendo no quadro e é você escrevendo no caderninho, e eu fui tendo acesso, e eu me lembrei até hoje que uma das primeiras coleções que eu tive acesso foi de uma coleção, o autor por ele mesmo, coleção antiga. E lá tinha Freud por ele mesmo, tinha Che Guevara por ele mesmo, Marx por ele mesmo, e aí vários personagens. Não sei se você se lembra desse, ou já ouvi falar nessa coleçãozinha. Depois tentaram relançar, mas não fez sucesso não. E era até um papel jornal, e eu, barato, eu comecei a me interessar por aquilo, tá certo? Sempre fui apaixonado pela área da mente humana, mas mais do ponto de vista filosófico, e por Freud. Mas na minha cidade não tinha filosofia. Não tinha filosofia. A filosofia era um curso muito restrito, tinha somente em algumas poucas faculdades. E aí eu fiz história. Fiz história e depois fiz pedagogia, depois vim fazer filosofia. Já na terceira, né? Na terceira. Então, trabalhei muito tempo como professor, concursado, em várias instituições, dando ensino médio quanto faculdade, e aí teve experiência nesse ramo, né, da educação, que sempre fui apaixonado pela educação, sempre fui apaixonado pela educação. Bem, depois encontrei a psicanálise, e aí casou perfeitamente eu vou usar um termo psicanalítico, minhas pulsões filosóficas com as pulsões psicanalíticas, e casou perfeito. Com isso eu me dediquei muito me dediquei à psicanálise, e já tenho alguns anos como psicanalista, tá certo? Bom, eu sou uma pessoa apaixonado pela mente humana, pelo comportamento, pelas pulsões, por tudo aquilo que o ser humano, seja no ponto de vista sociológico, filosófico, eu não faço essa separação, não. Nunca gostei, não. É uma separação somente didática, mas não gosto de fazer essa separação, não. Porque você encontra Freud no livro de sociologia, você encontra Freud no livro de filosofia, né? Reale, que é um dos grandes historiadores da filosofia no Brasil, está lá, um capítulo sobre Freud, né? Bom, não sei se consegui responder tudo, né? Conseguiu, conseguiu. Ô Jacques, diga uma coisa.
Para a gente começar o tema da gente, eu acho que seria interessante eu fazer uma pergunta bem básica, porém extremamente complexa. O que é a pós-modernidade para o Jacques? Veja só, eu vou tentar sintetizar, porque essa pergunta, Complexo. só essa pergunta daria um debate imenso, né? Veja só, Isso. tem várias definições, vários autores definem a pós-modernidade de várias maneiras diferentes. Tem o Odivaldo, que eu acho interessante, que é a pós-modernidade, eu gosto da metáfora que ele cria, é você estar patinando sobre uma fina camada de gelo e você não pode parar, você tem que patinar o mais rápido possível, porque se você parar, o gelo se quebra e você morre afogado, você morre congelado. Mas eu diria também que a modernidade não somente exige essa velocidade e esse andar sem horizontes, e eu vou repetir isso, andar sem horizontes, porque você não está andando para lugar nenhum. O homem pós-moderno, a sociedade pós-moderna, ela anda, ela caminha, ela corre, mas não corre em direção, ela corre em direção a lugar nenhum, porque ela não tem horizontes. É como se estivesse correndo em meio a um deserto, sem olhar para as estrelas e sem ter pontos de referência. A modernidade, eu acho que é justamente essa aqui, a falta de pontos de referência. Isso é, eu tenho minha verdade e é minha verdade. Pronto, você tem a sua, você tem a sua, você tem a sua, e pronto, cada um tem a sua verdade, e como todo mundo tem a sua verdade, não existe uma verdade que possa nos unir. Pode nos unir. Eu acho que isso daí já mostra aquele mundo de bolhas, né? Então, eu vou dizer, não, eu acho que não se deve comer carne. Aí o outro diz, eu só acho que se deve comer somente frutas. Aí outro diz, não, mas eu acho que deve comer somente carne, né? E aí, Isso. cada um tem a sua verdade, e aí não se tem verdade nenhuma. Eu vou até. Gostei, você conseguiu de uma forma muito sucinta. Realmente, assim, mostra uma capacidade sua, porque, como você falou, discutir o pós-moderno demandaria muitas lives, não era uma só, não. Eu vou dizer mais. Eu penso que o pós-moderno, complementando aí um pouco a sua fala, não é nem que apenas cada um tem a sua verdade, é que a própria verdade de cada um já é questionável em si mesma, porque nós por não termos esse horizonte, nós não somos condicionais, somos situacionais. Então, o que eu sou agora, amanhã não, daqui a pouco já não sou mais. Então, aquilo que eu concebia como verdade passa a ser refutado por mim mesmo, né? Não precisa necessariamente eu e Jax estar nesse jogo, basta o Vinícius por Vinícius, tá entendendo? Para que as coisas aconteçam. Agora, para não entrar nesse debate cativante, que eu gosto muito do pós-moderno, inclusive eu sou simpático ao pós-moderno, gostaria até de alguma oportunidade a gente poder marcar uma outra live para debatermos os prós e contras do pós-moderno, para conversarmos com mais cuidado essas questões. Se você aceitar, a gente já vou deixando o convite de antemão. Mas, assim, vamos puxar aqui, qual a relação que você pensou em fazer entre a adolescência e a pós-modernidade? Eu vou aproveitar esse gancho que você falou um pouquinho antes. Essa questão de que Bauman que fala muito sobre isso, questão que a sua própria verdade fica sendo questionada, mudando constantemente, porque tanto é na obra dele, né, Sociedade Líquida, Amor Líquido, justamente essa transformação. Ora você é redondo, ora você é quadrado, ora você, sei lá, está sempre mudando. Hoje eu sou vegano, amanhã sou carnívoro. Hoje estou fazendo a dieta paleolítica, amanhã estou fazendo, sei lá, virando vegano ou alguma coisa assim. Tá certo? Isso. Então, isso foi muito pertinente e muito importante que você falou, até para colocar. Veja só, a pós-modernidade, que a gente, de qualquer maneira, alguém que tem mais de 30 anos, 40, 50, ele sente os efeitos da pós-modernidade. Mas ele, de certa maneira, ainda teve, principalmente a gente, que é do Nordeste, a gente, de certa maneira, viveu a influência de uma família extensiva, pelo menos a maior parte da população. Isso nós conhecemos nossos avós. Alguns tiveram até a oportunidade de conhecer seus bisavós.
Então, a gente tem essa influência, de qualquer maneira, essa tradição. E a tradição, ela monta um norte na gente. Ela monta um norte. O grande problema que eu vejo do jovem, que estão completamente inseridos na pós-modernidade, isso aí é um problema mesmo, é a falta de norte. Porque eu, como já passei dos 40, não tenho problema nenhum em ficar mudando de opinião, porque existe um porto seguro na minha mente. Existe uma referência na minha mente. Então eu posso mudar de posição, posso me mudar constantemente, porque eu tenho sedimentado um referencial na minha mente. Mas se alguém já nasceu no meio do deserto, ou no meio da Antártica, quando olha e somente vê o branco ao seu redor, não tem horizonte nenhum, e não tem por onde se orientar. E aí gera angústia. E aí você gritar sobre liberdade para alguém que nunca foi oprimido, não sei se você entendeu o referencial agora, é meio esquisito. Liberdade para questionar os pais, para questionar os avós, para questionar as tradições, ela é útil e ela tem sentido para quem vive em tradição e para quem o pai diz, não pode sair hoje de casa, porque eu não deixo. Você não vai jogar futebol. Então vale a pena se rebelar, porque você tem um sentido nessa rebelião. Tem um sentido nessa rebelião. Mas se não existe nenhum referencial, não existe como se rebelar. E aí que cria um problema psicanalítico interessante. Porque se você não tem como se rebelar, você não tem como criar sua identidade. Porque, via de regra, os adolescentes, eles exigem que os pais mantenham uma certa postura em relação a eles. E os professores também. Tanto é que se um professor, na sala de aula, começar a agir feito um aluno, quem vai chamar a atenção dele vai ser o próprio aluno. Epa, o senhor é professor, o senhor não pode fazer isso. Em outras palavras, a gente pode fazer isso, mas o senhor não. O senhor é para dizer que a gente está errado, que a gente não pode fazer isso. É para mostrar o referencial. Quem vai lhe chamar a atenção é o próprio aluno. Eu tenho uma experiência de sala de aula de 25 anos, eu não vou dizer minha idade não, mas de 25 anos de sala de aula. Então, o aluno é o primeiro a fazer isso. Eu, muitas vezes, falo com professores jovens que começam a entrar, aí quer muitas vezes falar igual ao aluno, agir, quer não sei o que lá. Não, porque eu quero me turmar com eles. Não, mas eles vão repudiar isso. Porque eles não querem que você faça isso. Eles querem que você mostre, de certa maneira, seja um referencial. Seja um referencial. Então, essa própria rebelião, isso aí é falado em Freud, mal-estar da sociedade, totem tabu, né, futuro de uma ilusão, tudo isso na obra de Freud fala constantemente sobre isso. Lembre-se que Freud é um dos pais da pós-modernidade. Ele é um homem de transição entre a modernidade e a pós-modernidade. Ele, Nietzsche, são todos pais da pós-modernidade. Ô, Jaques, você acha que estamos vivendo num momento de transição, né? Apesar dos valores terem se, vamos dizer assim, terem se transmutado, né, para outras questões, mas você nota um dilema do adolescente entre eu quero a liberdade, mas eu preciso que você me dê uma referência, e de que maneira isso afeta a relação do comportamento do jovem na sociedade? Olha, veja só, hoje o adolescente está extremamente angustiado. Por quê? Primeiro, as mudanças na família. Existe uma família extensiva, com avós, com pais, mães, onde nós educamos, tem que entender, e a educação que eu estou falando aqui é a educação na família, não é a educação na escola. Nós educamos pelo exemplo, não é pela palavra, não é pelas ideias. Pelas ideias. Não adianta dizer uma ideia e demonstrar com o corpo, demonstrar com as ações outra coisa. Então, quando você mostrava, o pai chegava na casa do seu pai
O pai chegava na casa do seu pai, portanto, do avô do adolescente. E, sei lá, tomava benção, ou levava uma bronca e ficava calado, ele estava, de certa maneira, mostrando um respeito, uma hierarquia. Eu não estou dizendo que sou a favor de hierarquia, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso vai montando na mente desse adolescente toda uma estrutura. Toda uma estrutura. Quando percebe, quando a família extensiva é desmontada, e hoje nós estamos praticamente vivendo na família, o pai, às vezes é o pai solteiro, a mãe solteira, ou de certa maneira, ele perde, o adolescente se sente inseguro. Se sente inseguro. Entenda, quando eu digo que ele se sente inseguro, é porque ele não tem, de certa maneira, o porto, o referencial para eles. E referencial não necessariamente é para ser seguido, às vezes é para ser contestado. Mas até para você contestar, você precisa ter um referencial para contestar. Senão você vai lutar contra o vento, você vai lutar contra as coisas. Aquela parábola do rio. Né? Um rio, ele é rio porque tem margens, ele tem limite. Se não tiver limites, ele se torna um pântano. Quer dizer, não tem para onde correr. Não tem. E aí, essa família também mononuclear, ela causa muita expectativa em cima do jovem. Ele diz, eu não tive tal coisa, mas eu quero que meu filho aprenda inglês, aprenda alemão, aprenda isso, seja engenheiro, seja isso. Por quê? Porque coisa que não existia há décadas atrás. Porque há décadas atrás, geralmente tinha família com 4, 5, 6 filhos. Então os pais não faziam muita expectativa em cima dos filhos, não. Dizia, se esse menino não der para estudar, não estudar, ele vai aprender mecânica lá com o seu Josias, né? Se esse menino não der para estudar, vai botar ele na marcenaria para ele aprender uma profissão. E aí por diante. Hoje não. A família tem um só filho, às vezes no máximo dois. Eu estou falando de uma família com certo poder aquisitivo. E aí começa a colocar muita expectativa. Muita expectativa, e aí o menino tem que aprender tudo, torna-se um menino angustiado, porque não consegue carregar esse peso de tanta responsabilidade nas costas. Porque tem que ser bem sucedido. Ele tem que ser bem sucedido. Ele tem que ser mais inteligente que os outros, ele tem que jogar bola, ele tem que ser atleta, ele tem que ser isso, ele tem que ser aquilo, ele tem que crescer. Então, essa angústia muito da adolescência, da juventude, essa angústia decorre muitas vezes disso, de toda essa expectativa dos pais e da sociedade. Não é só dos pais, não, da sociedade também. Muita expectativa em cima. Olha, o professor chega na sala de aula, eu sei porque eu já disse isso também, viu? Eu sou culpado também nisso. Digo, olha, na minha época não tinha livro, na sua você tem livro, você tem merenda, você tem... Estou falando da escola pública, né? Você tem merenda, você tem livros, você tem o transporte escolar, você tem tudo. Só que quando você diz isso, você coloca um peso imenso. Não é os pais, é a sociedade também. Coloca um peso imenso. E por que você não é bem sucedido? Aí eu pergunto, então, quem necessariamente quer que ele seja bem sucedido? O que é bem sucedido também? Eu tinha um aluno que o sonho dele era ser agricultor. Ele queria ser agricultor. Ele dizia na sala de aula que eu não quero estudar, eu quero plantar. Eu quero plantar. Eu, aos poucos, tentei convencê-lo a fazer um curso técnico agrícola para, pelo menos, ter alguma coisa nesse sentido. Então, a pós-modernidade tem a questão da mudança na organização da família, expectativas sobre jovens, cada vez as famílias são menores, muita expectativa em cima dos jovens, querendo proteger o jovem de todas as maneiras, e aí nós percebemos, eu falo muito, viu? Qualquer pergunta que você quiser fazer, porque se disparar eu falo 2 horas aqui, e a gente tem tempo. Muita expectativa em cima desse jovem,
E a gente esqueceu de uma coisa. Eu sou historiador. E eu digo, o jovem é uma construção histórica. Como historiador, eu digo isso. Né? O jovem é uma construção histórica, é uma construção que veio a partir da burguesia, que veio a partir do desenvolvimento do comércio, do desenvolvimento das profissões, das especializações. Por quê? Porque algumas décadas, não vou falar nem séculos, algumas décadas atrás, você existia. A criança, a menina menstruou, é para casar. Já podia casar. 12 anos, 13 anos, 14 anos, já estava casada. Né? Então já se tornou mulher. Já se tornou mulher. Também é a criança do mesmo jeito. Né? Já está num certo tamanho, já podia ir para a guerra. Já poderia. Não podia com fuzil, vai batendo tamborzinho. Então não existia essa ideia de jovem. Aí já estava trabalhando, já trabalhava igual os seus pais. E a profissão era a profissão dos pais. O caminho dos pais. Com a sociedade moderna, não pós-moderna, com a sociedade moderna, começa a especialização. Então você precisava de um certo tempo para que a criança, transformada em jovem, levasse um certo tempo para aprender uma nova profissão. Para aprender uma nova profissão, que ia para a escola, tinha que estudar, ou tinha que fazer alguma coisa para aprender uma profissão, se especializar. Se especializar é o termo certo. Né? Ô, Jacques, vamos lá, eu vou partir aqui, já que está falando de adolescência, você já começou a falar essa questão da ideia de infância, adolescência, que é um construto, né, que veio ao longo da história. Aí tem uma colocação da Wellida aqui que eu vou botar na tela para a gente ler e você dar uma opinião sobre isso. Quais as principais características presentes na passagem da infância para a adolescência? Muito bem. A gente costuma muitas vezes colocar idade, tá certo? Mas isso não é uma coisa precisa. Porque tem alguns psicólogos que brincam dizendo que a adolescência está indo até os 30. Sem sair de casa. Tem 30, 30 e pouco sem sair de casa na adolescência ainda. Então, existem umas brincadeiras que o pessoal diz nesse sentido. Né? Olha, primeiro, a questão das mudanças corporais. Né? Do ponto de vista psicanalítico, do ponto de vista da psicologia, as mudanças físicas, corporais. Tá certo? Então, existe aquele período em que o adolescente está mudando o seu corpo, tendo mudanças biológicas, tá certo? E também acompanhado de mudanças psíquicas, se adaptando a esse mundo. E aí eu vou utilizar esse termo, se adaptando a esse mundo. Se adaptando significa você chegou, você olhou, vê como os outros se comportam e você, de alguma maneira, copia aquele comportamento. Segue aquele comportamento. Esse é um processo natural de toda a civilização. Onde existe ser humano, é mais ou menos assim que se faz o processo educativo. E como é que o jovem está hoje? Ele olha e vê o adulto olhando para ele dizendo: como é que faz isso? A gente muitas vezes acha isso bobagem. Bobagem, mas não é bobagem. Como é que alguém que você vai ser, que é seu espelho, é alguém que você vai se inspirar, que você vai imitar, olha para você e pergunta como é tal coisa? Ou perguntando, sei lá o que, como é que funciona tal coisa? Ou mais ainda, querendo ser jovem igual a você. Ser jovem igual a você. Isso é uma crise. Eu sei que daria outro debate nesse sentido, e eu só estou colocando, como aqui é um canal onde, de certa maneira, o objetivo é estimular o pensamento, né, estimular o debate. Veja só, a crise que um adolescente de 16, 17, 18 anos passa ao, por exemplo, ver a mãe querendo se vestir igual a ela.
Ora, a mãe seria o espelho, seria alguém que ela vai se inspirar. Mas de repente vem a mãe querendo se comportar, dizendo, não, eu tenho, sei lá, 40 anos, mas tenho cabeça de 20. Não é por aí. É você dizer assim, não, eu tenho 40 anos e tenho vida para contar. Eu tenho experiências de vida. Eu tenho muita coisa para contribuir para a sociedade. Por quê? Porque eu tenho alguma coisa que você não tem. Por mais que você saiba mexer aí nas redes sociais, por mais que você possa ter autores que eu não li, mas eu tenho alguma coisa que você não tem, que é a experiência de vida. Eu acho que aquela cena daquele filme, Gênio Indomável, não sei se vocês já assistiram, Gênio Indomável, em que, me esqueci o nome do ator agora, que ele até suicidou, o ator, que ele chega perto do rapaz que é um gênio lá, e ele diz mais ou menos isso, olha, cara, você conhece tudo sobre arte, você conhece tudo, mas você nunca sentiu, você nunca foi em tal local, você nunca se apaixonou de verdade, você não teve a experiência de vida que eu tive, o que você conheceu foi pelos livros. Então você nunca sofreu uma decepção amorosa do jeito que eu sofri, nunca foi apaixonado como eu me apaixonei, né? Só conhece por teoria. Então eu acho isso fantástico, onde a gente tem que colocar, e a gente fala sobre adolescentes hoje, mas a gente tem que lembrar muitas vezes que os adultos precisam ser adultos, para que os adolescentes possam ter onde se espelhar, né? E construir a sua própria personalidade. Quando eu digo se espelhar, não quer dizer que vai copiar, não. É criar a sua própria personalidade, criar o seu próprio estilo a partir do momento. Mas você precisa ter alguma inspiração. Você não cria do nada. E hoje a sociedade está querendo meio que impor alguma coisa do nada. É uma responsabilidade imensa. Como é que você vai criar alguma coisa do nada? Precisa ter esse reconhecimento, inclusive por parte dos adultos, né, dos adultos, de olharem e reconhecerem o seu próprio valor. O seu próprio valor. E dizer, eu posso contribuir à sociedade dessa maneira. E não dizer, eu quero ter uma cabeça de 20, de 18, eu quero ir para a balada igual meu filho e minha filha. Né? Não é por aí a coisa, não. Não estou dizendo que não pode ir para a balada, não, viu? Eu vou também. Mas que tem que se entender o seguinte, que eu tenho que reconhecer a minha idade, entender o valor da minha idade, da minha experiência perante o jovem. Ô Jacques, você está tocando em alguns pontos que eu acho que a gente poderia, de forma muito objetiva, assim, o que eu quero falar é a carência da autoridade, sabe? A crise pelo não reconhecimento de uma hierarquia e a necessidade de um referencial. O que eu noto, não sei se eu estou equivocado, mas que tem uma coisa muito forte no adolescente hoje, e entra um pouco no que você disse no início da sua fala. Você não tem a tradição, você não tem onde você entendeu o porquê você se rebela, tá entendendo? E você fica meio que nesse tiroteio, né, perdido, sabe? E às vezes eu noto, e a gente percebe isso até na própria narrativa dos filmes hollywoodianos, por exemplo, que apontam que aquele carinha que está na escola, né, que faz besteira atrás de besteira, ele termina tendo uma legitimidade diante daquele grupo, né? E aquele outro garoto que é taxado de nerd, sabe? O bobão, aquele cara que não se atreve, que não subverte. E, na verdade, o nerd, ele subverte, só que ele está subvertendo por uma outra perspectiva. E aí, aquele camarada que está ali simplesmente agindo, dando tiro no escuro, né? Ele talvez seja esse exemplo do adolescente que está faltando uma referência. E aí eu sinto às vezes que a fala do adolescente hoje, quando ele se afirma, pensa que se afirma como adolescente e quebra valores, é meio que assim, olha, bicho, ontem à noite eu fiquei muito doido, fiquei muito doida, sabe? E aquilo ali já é o motivo para a galera dizer, caramba, que
que você é o cara. Parece que há uma carência, pode ser um valor já de um cara com seus 40 anos, no meu caso, mas, tipo, é meio que, tipo assim, você não tem o que defender, cara, então você faça merda por fazer que você é legitimado, sabe? A sua subversão não tem um projeto, uma plataforma lá para frente. Você apenas faz alguma coisa porque você não tem o que fazer diferente. Eu estou errado na minha análise. E aí, antes de você concordar ou discordar, que não foi uma pergunta, foi uma análise, né, que eu fiz aqui, eu vou colocar uma provocação aqui do James, que ele fala assim, primeiramente ele fala assim, boa noite, situação tensa e esquisita, e aí a mais abaixo ele diz assim, mas tem que ter um cuidado para a rebelião, pois normas ajudam a sociedade. Você acha que essa galera está tendo falta de norma e está buscando essa rebelião por se rebelar pelo vazio, como eu falei, ou não? Há um princípio ainda, de certa forma, político que sustenta os comportamentos dos adolescentes? Eu acho que sua análise está correta. E a rebelião que eles têm hoje é diferente da década de 60, ou de 50, ou de 70, que era se rebelar por alguma coisa, por alguma bandeira. Eu acho que está se rebelando. Sim. Eu acho que essa rebelião é mais um pedido de socorro. Entendeu? Como dissesse, pelo amor de Deus. Alguém colocou norma para a gente. Alguém coloca alguma disciplina na gente que a gente está precisando. Já aconteceu casos, por exemplo, de alunos de passar em várias escolas e em uma determinada escola que se adaptou muito bem foi aquela que o professor colocava normas, colocava fila, viu? A filazinha para entrar, para sair, a hora de ir ao banheiro. Tá certo? Foi essa que ele se adaptou. Então, essa rebelião era o quê? Um pedido de socorro. Dizendo, será possível que os pais, será possível que a sociedade não está percebendo que a gente está querendo que alguém diga, mostre um caminho? Ou você acha que, por exemplo, o cara de classe média alta, que estava pegando o avião para ir para o Estado Islâmico, alguns anos atrás, lá da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil também, era o quê? O Estado Islâmico é um Estado de liberdade? É um Estado opressor. Mas está dizendo o seguinte, eu quero que alguém me diga o que eu devo fazer. Entendeu? Ninguém pode colocar a liberdade em exagero. Vamos imaginar uma criança. Uma criança que você deixa fazer o que quiser dentro da sua casa. Aí uma criança pequenininha mesmo. Ele quebra as coisas, você deixa para lá. Ele derruba o sofá, você deixa para lá. Tá certo? A criança vai começar a olhar para você e dizer, será que ninguém me ama? Será que eu posso colocar o dedo na tomada e ninguém vai me impedir? Então, portanto, de certa maneira, uma certa autoridade é amor, é cuidado. Significa você dizer que você cuida pelaquela pessoa, que você quer o zelo daquela pessoa. Então, quando você diz, não, você não vai fazer isso, você não vai à festa, porque essa festa é perigosa, e o local não é bom que você vai, certo? Representa um zelo. Agora, tem outra coisa também. Eu estou falando em termos genéricos, e isso, de certa maneira, não dá para se aplicar, porque a pós-modernidade também exige que a gente não olhe para o jovem, a gente veja os jovens. A própria pós-modernidade exige isso. Então, você pode ver os jovens. Você não pode colocar, você tem que ver os anseios de cada um de acordo, por exemplo, com sua renda, com sua classe social. O jovem de uma classe A, B, ele está, sei lá, ele está querendo se descobrir, ele está querendo terminar a faculdade, não se encontrou. O cara de classe média baixa, ele não tem sei lá, o luxo de ficar, por exemplo, fazer várias faculdades ao mesmo tempo. Ou descobrir, chegar no meio de um curso e dizer, eu não vou mais fazer porque eu me descobri que eu não quero mais esse curso. Ele não tem mais esse luxo. Ele não tem, por exemplo, uma classe
C e D não tem o luxo de ficar escolhendo onde vai trabalhar. Tá certo? Então, é uma realidade completamente diferente. São realidades diferentes, tá certo? Cada um tem suas angústias, cada um tem a sua forma de sofrer, tá certo? Mas são sofrimentos diferentes. Tá certo? O cara que trabalha desde a adolescência, ele tem uma visão diferente do mundo. Ele tem uma diferença diferente do mundo. Ele não vai ser vegano, porque na hora do almoço ele vai ter que comer uma coxinha. Porque é o que tem perto do trabalho dele, ele vai ter que comer para poder voltar para o trabalho, para poder sair meia hora antes, para poder pegar um ônibus voltando para a sua casa. Então, ou então para ir para a faculdade. Então ele vai ter que comer o sanduíche, a coxinha, o que tiver na sua frente. Então não se dá a certos luxos, a certas fantasias, estou falando fantasia em outro sentido, não é pejorativo não, está sendo que, de repente, vai comer orgânicos, ou isso aqui. Eu falei na questão de alimentação, porque eu sei que uma pessoa que sai de manhã para ir para o seu trabalho, às vezes tem meia hora somente para o almoço, porque vai sair mais cedo para uma faculdade, ou fazer algum curso de especialização, ou fazer alguma coisa, e não tem esse luxo para se alimentar como acha que vai salvar os animais ou alguma coisa assim, não. Ele come até o próprio animal, se aparecer, né? Que está precisando. Então, na verdade, uma das questões do pós-moderno, diante de tantas, é justamente a não existência de um valor instituído, né, que possa fazer com que a gente se sinta pertencido em torno de um núcleo. Né? Houve uma fragmentação de tal maneira que cada um ficou meio que desconexo, né, dentro do seu próprio cotidiano, e o jovem, o adolescente, nesse processo de formação, que na verdade não é o adolescente que tem um processo de formação, o humano vive um processo de formação, mas aí ele sente essa relação muito complexa do corpo com a relação dele com o mundo, com os pensamentos dele, com os valores, com as escolhas, né? Eu gostaria de apontar uma coisa para sua fala. Me parece um pouco contraditório quando a gente diz que o jovem precisa clamar por atenção, o adolescente, fala, me olhem, eu preciso ter um não, eu preciso ter o limite, preciso de uma hierarquia, tal, coisas do tipo. E, ao mesmo tempo, você apontou a questão dos jovens viverem angustiados porque eles terminam tendo que construir a vida a partir do desejo dos pais. Então, ao mesmo tempo que ele parece não ter a hierarquia, ele submete a uma hierarquia. E aí, qual é o sentido dessa hierarquia? Né? Porque há uma hierarquia aí. Se eu supro o desejo do meu pai, a vontade do meu pai, pelo que ele sonha por mim, é porque eu coloco esse outro em algum lugar, né, de referencial. Porém, eu sinto a falta do referencial e chego na escola, preciso chamar atenção, chego no show, preciso chamar atenção, preciso chegar em qualquer lugar e chamar atenção. Me fala um pouco sobre esse contraditório aí, se é que é contraditório, né, esse paradoxo. Não é contraditório. É porque um está na ordem do desejo, quando os pais, ou a mãe ou o pai, coloca o desejo do filho ser bem sucedido, e ele só tem um filho ou dois, no máximo, né? Então, e ele coloca essa responsabilidade, não é em termos de autoridade, é em termos de desejo. É em termos de desejo. Então, ele olha, ele não coloca diretamente, mas ele protege, por exemplo. O filho levou uma queda no futebol. Tá certo? Eita, meu filho caiu, vamos lá, socorre. Ela tá lá para bater palma, entendeu? No futebol do filhinho. Foi aprender artes marciais, então levou um golpe meio torto ali e caiu, se machucou, então vai lá, já vai tirando da arte marcial, compreendeu? E aí chega uma visita e diz, olha, meu filho está no curso de línguas, ele está aprendendo agora japonês, ele já estava no curso de inglês, agora eu botei no curso japonês também, tá certo? Ou sei lá o que, faz a agenda do menino como se fosse um adulto. Então, muitas vezes, não está na autoridade, mas está no desejo.
O problema é que ele está querendo suprir, ele esquece dele e vai ser o desejo dos pais. Dos pais. Mas aí os pais, nesse sentido também, perdem um pouco da autoridade em relação aos filhos. Porque ele coloca tanto desejo em cima dos pais que fica com medo de... Aliás, ele bota tanto desejo em cima dos filhos que fica com medo também de perder o filho. O filho não pode se machucar. E fica meio que umas crianças que se tornam adolescentes infantilizados. E depois se tornam adultos infantilizados também. Eu vejo muitos adultos infantilizados. Adultos que muitas vezes não conseguiram formar sua própria vida porque vivem naquela angústia constante ali, atrás dos pais, tá certo? Então se perde muito. Então, uma na ordem do desejo, outra na questão da autoridade. E muitas vezes esses mesmos pais perdem a autoridade a partir do momento que tem medo de perder o amor dos filhos. Perdem o amor dos filhos. Ele não exige muitas vezes o respeito. Eles querem ser amigo. Ou seja, eu encontro na clínica constante isso. Mas dizendo, não, eu quero ser amigo da minha filha, ou então eu quero ser amigo do meu filho. Eu respondo constantemente. Você não tem que ser amigo do seu filho. Você tem que ser pai do seu filho, ou então mãe do seu filho. Você não precisa ser amigo, não. Pode ser que depois, primeiro você tem que ter o respeito, você precisa ter o seu lugar, ocupar o seu lugar de pai ou de mãe, ter, portanto, de autoridade em relação aos seus filhos, para depois exercer. Então, muitas vezes eles colocam o desejo na criança, mas não a autoridade. Compreendeu a diferença dos dois? Então, uma coisa é a autoridade e não o desejo. O desejo tem que dizer o seguinte, o desejo é seu. Agora, as normas são essas, essas e essas. Tá certo? Mas você, na verdade, a função paterna é fazer com que o filho tenha o desejo próprio. A função paterna é essa. Quer dizer, supere o desejo dos pais, supere o desejo principalmente da mãe, se separe da mãe e faça esse ajuste para ter o seu próprio desejo. E aí você se torna adulto. Quando você assume o seu próprio desejo. Eu não sei se eu compliquei demais, porque eu usei um termo psicanalítico também. Não. Inclusive, você me lembrou de alguns conceitos que eu fiz a psicanálise, eu tenho formação na psicanálise também, e tudo que você está falando aí eu estou me encantando, porque junta duas coisas que eu adoro, sou louco, que é o pós-moderno, que eu sou simpático a ele, já falei aqui, não me escondo, e a questão da psicanálise. E lembrou até a questão do eu ideal e o ideal de eu. Né, esse processo de transição aí, né, do sujeito, né, de encontro com ele e com o mundo. Enquanto você está falando aí, desde o início da live, ao que é a memória, viu? Eu remeti a uma música da banda Engenheiros do Havaí, que é de um disco de 1990, se não me engano. O Papa é Pop, o nome do disco, foi muito sucesso na época. E nesse disco eu tenho um LP, inclusive, aqui comigo, né, o discão, e tem uma música chamada O Exército de um Homem Só. Uhum. E nessa música ele diz assim, somos um exército, o exército de um homem só, sem bandeiras, sem fronteiras para defender. Não interessa o que diz o rei, não interessa o que diz o juiz. Se o jogo não há juiz, não há jogada fora da lei. Não interessa o que diz o ditado, não interessa o que o Estado diz. Nós falamos outra língua, moramos em outro país. Eu acho que é um pouco a sensação que a gente pode conseguir entender desse adolescente, né? Que ele não vê suporte, autoridade, né, no juiz, se não tem regra, não importa, o Estado não me representa em nada, o juiz não me representa em nada, e eu pertenço a um Estado, mas eu moro em outro país e falo outra língua, sabe, não só com o outro, mas em relação a mim mesmo, sabe, e esse talvez seja o grande problema que eu acho que a gente tem que pensar na adolescência. Agora, deixa eu dizer uma coisa, Jacques, nosso tempo está quase indo, cara, o tempo correu muito rápido, enfim, verdade. Mas aí você poderia tentar dar uma opinião sobre isso. Essa dificuldade que o adolescente tem, mas não só o adolescente, vamos botar o adolescente porque é o foco da gente,
com a questão da manutenção, da continuidade, da conjugalidade, você acha que é fruto dessa dispersão do pós-moderno, dessa descontinuidade, dessa falta de longo prazo, de não ter esse futuro, a crítica do Nietzsche, né, a metafísica, né, essa coisa do ali à frente, sabe, e tal, e eu não consegui enxergar esse lá na frente que eu vivo agora? Ou você acha também que a sociedade do consumo tem alguma responsabilidade sobre isso, e até em que ponto a sociedade do consumo e o pós-moderno andam juntos? Foi muito complexo na minha pergunta, mas enfim. Olha, veja só, a sociedade do consumo e a pós-modernidade andam juntos. Andam juntos. Se você, do ponto de vista, oferece uma sociedade de incertezas, você oferece uma sociedade que consegue vender tudo para todos. Desculpa. Que consegue vender tudo para todos. Então, se você tem... Você sempre vai ter um mercado. Sempre vai ter alguém interessado. Quando você coloca, por exemplo, incertezas, uma sociedade de incerteza, uma sociedade, defende, por exemplo, uma sociedade sem fronteiras. Sem fronteiras. E nesse sentido, fronteira não é sentido somente de país, mas de limite, de território, de conhecimento, de que você faz parte de alguma coisa. Questão religiosa mesmo, por exemplo. Eu acho que a pós-modernidade tem afetado muitas religiões, de várias maneiras diferentes. Por quê? Porque a religião, de certa maneira, ela tem um objetivo comum, algo teleológico, uma finalidade, inclusive também na política. Quando você, por exemplo, o marxismo tem uma teleologia, quer dizer, caminha para algum lugar, uma ditadura do proletariado. E quando você Totalmente. coloca a pós-modernidade, ele diz, olha, a gente não caminha para canto nenhum. Não caminha para nada. A gente não sabe. Vem aquela questão do elefante, né? Quer dizer, a gente abraça os cegos, abraça o elefante, e o elefante é feito um tronco, o elefante é feito uma cobra, o elefante é feito uma corda, é feito um muro, porque cada um toca uma parte do elefante. E não tem a visão completa. Por quê? Porque a pós-modernidade não permite a visão completa de nada. Eu acho que, por exemplo, ultimamente, qual é o único pensador que oferece uma tentativa de ver o global? Eu coloquei até o livro dele aqui. Se você me permitir, é o de Harari. É o único que tenta, hoje em dia, fazer uma visão meio global da coisa. Mas ninguém ousa fazer isso. Porque sempre vão ver partes do todo. Então, essa sociedade de consumo, ela vive disso, necessariamente. Porque quer vender tudo para todos. Então, se você discorda, você fica na sua bolha, adquirindo, comprando, tá certo? E trabalhando e produzindo. E aí eu volto ao que eu falei no início. É feita aquela metáfora de Ivaldo. Quer dizer, eu corro em cima do gelo fino para produzir sempre alguma coisa. E essa questão de você achar, não, sempre estou mudando de opinião, isso é bom. Quando é racional, é bom mudar de opinião. Mas quando você fica mudando constantemente, porque o mercado está lhe oferecendo coisas novas, tá certo? Ou até espiritualidades novas, porque existe a questão também da religião, da pós-modernidade, que é cada um cria seu Deus, como se usa um perfume, como se usa uma roupa, como se usa alguma coisa, e vai sempre criando e modificando, e você não se aprofunda em nenhuma espiritualidade, porque cria a espiritualidade de acordo com o momento que você está vivendo, e aí se proliferam ideias constantemente, cada homem é uma igreja, cada homem é um Deus, cada homem, e aí por diante, tá certo? Você pode dizer, não, Jacques, mas é um direito assim, é um direito das pessoas, mas em termos sociais, você precisa ter um cimento social. Você, como indivíduo, você pode ter esse tipo de coisa, mas quando você coloca isso em termos de sociedade, você quebra o cimento social. Tá certo? Então, se você for, por exemplo, alguns sociólogos,
Max Weber, por exemplo, você vê a importância de você ter alguma coisa que une um determinado povo, uma determinada nação. Tá certo? Isso são coisas importantes. A família, por exemplo, é uma coisa importante. E olha que eu não estou falando como alguém extremamente tradicionalista, não. Mas eu estou dizendo que é alguma coisa que faz com que a sociedade tenha referenciais. E lembrando, de novo, referenciais até para que você possa discordar e você possa combater. Mas é necessário que exista. Né? É mais ou menos o seguinte: eu bato a porta do quarto, mas eu torço para que minha mãe me mande tomar banho. Porque se ela não me mandar tomar banho, significa que ela não liga para mim. Mas se ela me manda tomar banho e me dá umas palmadinhas, significa que ela se importa comigo e quer me corrigir. Então, essa questão entre liberdade e controle é fundamental, né? É fundamental. Voltando ao Freud, voltando um pouco a Freud, se você libertar o seu id, você terá morte. Né? Para existir a sociedade, é necessário que o id da gente esteja meio sob controle ali, para que a gente evite destruir a nós mesmos. Jacques, infelizmente o nosso tempo está no seu limite e eu, de antemão, já gostaria de agradecer a sua presença aqui, sua disponibilidade, e volto a fazer o convite. Eu espero que você tope para a gente fazer uma live aqui discutindo a pós-modernidade, enquanto pós-modernidade mesmo, porque muitas questões aí não puderam ser discutidas, não por falta de competência só, ao contrário, é porque a sua bagagem de conhecimento, ela demandou um tempo bem maior para a gente ir costurando, e foi um papo muito gostoso, mas eu tenho muitas questões sobre o pós-moderno, inclusive uma provocação para a gente pensar até que ponto a desconexão veio do pós-moderno, ou até que ponto a desconexão ela veio justamente de um projeto moderno de especialização. Tá entendendo? Dessa cientificação dicotômica, pós-socrática, como mostrava o Nietzsche, né? Pós-filosofia racional demais, sabe? E aí separou o joio do trigo, e aí aquilo desconectou, e o pós-moderno só está pegando a consequência, só a poeira batendo no olho. Tá entendendo? Aí a gente chamou do pós-moderno, mas talvez sejam outras questões. Mas aí a gente demandaria um bom tempo, cara, é uma vida, para debater sobre essas questões. Eu vou deixar a galera com esses 3 pontinhos, e você também, para você já pensar na próxima live, a gente vir conversar sobre essas questões, porque eu quero deixar certo com você. Vamos deixar uma live para discutirmos sobre pós e contras da pós-modernidade. Topa, assim, para a gente desse desafio? Top, com certeza. Eu agradeço o convite. É sempre bom uma oportunidade a gente poder levar a juventude, o povo em geral, a debater, a conhecer, a despertar curiosidade, né? Como diz, no futuro, eu sei que nós já passamos o tempo, mas no futuro não é a questão do que tem diploma, isso ou aquilo, ou do branco e do negro, ou do pobre e do rico, mas a diferença vai ser daquele que tem curiosidade e o que não tem curiosidade. Porque o conhecimento vai estar aí. Perfeito. Deixa eu só fechar nossa live aqui, lembrando de um outro cara que eu sou louco da música, o Raul Seixas, que acho que esse trecho também mostra uma coisa muito pós-moderna. Da música eu também vou reclamar, na qual ele diz o seguinte: já fui católico, budista, protestante, tenho livro na estante, todos têm explicação, mas não achei, mas procurei. Tá entendendo? Eu acho que é um pouco muito de isso. Né? Poderia fazer uma live só sobre Raul, viu? Só sobre Raul. Também. É uma boa também. Eu adoro Raul, é fantástico, isso. Eu gosto muito das letras, tem letras profundas. Bom. Isso. É uma boa ideia também. Jacques, cara, brigadão, viu? Mais uma vez, a todas as pessoas que nos acompanharam, que nos acompanham sempre, que vão nos acompanhar na live que fica gravada depois daqui, a empresa parceira, e Jacques, mais uma vez, cara, abração grande para você, e a gente vai se comunicando, tá bom? Valeu. Até a próxima. Um abraço. Tchau.